solicitação de serviços que a gente já fez desde o início do ano, que ainda não foram contemplados. Mas eu ouvi aqui, atentamente, a intervenção do meu colega, vereador Alisson, e eu vi o desafio sobre os 200 milhões de financiamento que foram feitos, e foi um debate que foi feito nesta casa, onde teve também depois no orçamento emendas para tentar solucionar esse problema. E eu quero ir além, vereador Alisson, porque além dos 200 milhões, a gente pode colocar os 4 bilhões que tiveram de orçamento nos últimos 8 anos do ex-prefeito Marco Alba. Quanto desses foi utilizado para sanar esse problema dos alagamentos da nossa cidade? A gente precisa fazer uma discussão ampla e a gente precisa ver o contexto de tudo isso, porque também tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. E não fizeram e governaram durante 8 anos. E por ali passou quase 5 bilhões de reais. 5 bi. Claro que no orçamento geral, mas tenho certeza que se fosse prioridade, teria tido uma atenção necessária junto à população que é tão excluída da nossa cidade, que infelizmente tem sido tão excluída da nossa cidade. E a gente vê hoje, quando vai, vereador Alisson, lá no Jardim do Cedro, como a gente teve ontem, teve hoje, no Itatiaia, tu vai no Cacipesca, na Lupicínio, na Brasília, tu vai na Amapá, na Dona Helena, o impacto, porque a gente deixou muito tempo sem fazer nada. E agora a gente tem o resultado. Então eu quero trazer aqui, porque, como eu disse ali no começo, eu não queria tratar isso como política. Consegue uma parte, vereador. Já lhe concedo. Muito menos política partidária, mas é necessário a gente fazer essa reflexão. Porque, vereador Cláudio, como diria o doutor Miguel Velasquez, é no orçamento que a gente sabe a prioridade de um governo. E nesse conceito, nesse objeto, o prefeito Marco Alba não priorizou essa população. Não priorizou. Inclusive, o grande tema que ele abordou acerca das regiões da mancha de alagamento foi a transferência para o Breno Garcia, que não tem R$1 de recurso municipal. A área era do Estado e a construção veio de recurso federal. Então a gente não pode olhar a parte, tem que olhar o todo, porque senão a gente é injusto. E essa população precisa ter uma resposta e precisa saber a responsabilidade disso. Porque agora, como bem foi dito, a gente não pode usar isso como bandeira eleitoral. Senão, a gente vai estar usando da dor das pessoas para garantir o voto, que não é o exercício desse parlamento. Quero conceder a parte do vereador Cláudio Ávila, depois eu concluo a minha fala aos demais que... Muito obrigado, vereador Paulo. Mas eu acho, vereador Paulo, que o momento ele é propício para a busca de soluções. E tem algumas questões na nossa cidade que nós temos que forçar que as chapas majoritárias discutam e debatam nessa eleição. Nós temos aí problema crônico do Becker, problema crônico da Sogil e problema crônico dos alagamentos. Os prefeitos, ao invés de ir para um debate, de repente, não muito qualificado, falando sobre o passado, eu acho que eles deveriam começar a se preparar, esses que são pré-candidatos, a falar do futuro, como que vão solucionar isso,
essas lacunas na nossa cidade, são cânceres e precisam ser solucionados. O que eu vejo é que foi copiada uma velha receita do passado, e aqui não é uma crítica a nenhum grupo político, no sentido de que mostrar para a população o asfalto a qualquer custo era o retorno eleitoral. Com o tempo a gente viu que aquele asfalto lá do passado ele se deteriorou pela sua inconsistência. Na segunda fase do outro grupo, a gente percebeu que eles adotaram a mesma receita, fazendo um asfalto financiado, sem a necessária drenagem e o necessário preparo para evitar o alagamento. Eu vou dar um exemplo prático que eu mesmo fiscalizei e fiz melhorar. Ali o governo, ao atender o requerimento do vereador Tiago de Leon, que pediu o asfaltamento da estrada Lomba do Vadeco, quando vimos, vereador Klebs, a empresa estava anunciando a inauguração da via, estava entregando a via. E eu passando ali todo dia, fiquei pensando, mas como é que vão entregar isso? Está abrindo buraco, cratera no chão. E aí liguei até na época para o vereador Alisson, para o secretário, para o Paulo Garcia, não lembro, Paulão, alguma coisa assim. Para o próprio prefeito, mandei áudio. Resultado, foram ver, não tinha sido feita a drenagem na via. E aí o prefeito chamou a empresa. Então, mas e aí, meu amigo? Ah, mas não estava no projeto. Bom, mas daí a empresa, experiente, o jeito que vai lá, faz um asfalto, constata que precisa de drenagem, e mesmo assim executa. Teve que refazer parcialmente, e aí a drenagem que ele achou, ele joga a água para a freeway e para o prado, que a hora que urbanizar aquela parte do prado, a água vai voltar para a via. Então foi assim que trataram, não agora com Marco Alba, mas durante todas as gestões passadas. E isso se ataca com planejamento amplo e que tem que ser debatido no processo eleitoral. Obrigado. Só para, antes de passar para o vereador Paulo Silveira, que está na tribuna, eu preciso restabelecer a ordem. Encaminhamento de votação, vereador Paulo Silveira, somente os líderes e não tem a parte, tá? Então, deixei o vereador Cláudio Ava fazer, até porque fez uma parte em alto nível, sem ter, fez uma explanação, mas para restabelecer a ordem, não tem a parte e é só encaminhamento de votação, é somente líderes. Com Vossa Excelência, vereador Paulo Silveira. Então, para concluir, senhor presidente, para não ser repetitivo, o que a população lá na rua mais quer é a solução. Ela não quer saber de debate político. Ela quer que seja solucionado para a água não entrar mais na sua casa, para a sua rua não ser mais alagada e eles não perderem as suas coisas que com muito trabalho acabam perdendo por conta da chuva. Então, eu concluo, senhor presidente, e muito obrigado.